Muito bem, meus queridos, muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Sala com o Pastor. Que alegria ter cada um de vocês aqui nessa noite. Aliás, eu estou falando que é noite porque nós estamos gravando esse episódio à noite, né? Então, é uma alegria tão grande receber vocês aqui. É uma alegria muito grande. E já aproveitando, eu quero te convidar. Vamos lá? Você vai ter um episódio hoje que vai edificar a sua vida. Vai edificar a tua vida de uma forma que seu coração será incendiado. Eu creio nisso, tá? Eu creio que seu coração será incendiado com o tema que nós vamos abordar aqui. Então, faz o seguinte, não fica com esse episódio só para você, não. Compartilha, comenta, curte, nos ajude a impulsionar esse vídeo, porque com certeza outras vidas serão impactadas em nome de Jesus. É assim que eu creio, tá? Então, já nos ajude aí, tá bom? Hoje eu estou muito feliz, porque eu estou recebendo mais uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, hoje aqui no nosso podcast, e para mim foi uma alegria quando ele aceitou o convite em estar presente aqui hoje para nós tratarmos de um assunto que eu sei que ele gosta muito e que vai também ser um prazer para ele falar a respeito, né? Então, eu estou falando do pastor Wagner Rufino. Pastor Wagner Rufino, eu tive o prazer de conhecê-lo ainda quando ele ministrou em nossa congregação lá em Cotia. Eu falo que é Cotia City, pastor. Ministrou lá em Cotia. E foi um trabalho onde Deus derramou a sua unção, derramou sua presença, foi notória no nosso meio e nós fomos extremamente edificados naquela noite. Então, desde aquela época, eu tenho uma admiração pelo seu ministério. Obrigado. E estou feliz em recebê-lo aqui hoje, tá? Pastor Wagner Rufino é marido da nossa irmã Cleide Barros, pai da Ellen, pai do Eric Rufino. Ele é da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Osasco, pastoreada e presidida pelo pastor Luiz Ricardo. É formado em teologia e também em direito. Não é só pastor, é doutor também. Pastor e doutor Wagner Rufino. Pastor, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Uma alegria muito grande. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto aqui muito importante, mas antes de nós abordarmos o assunto, eu quero muito que o senhor se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória, fale um pouquinho das suas experiências, e aí nós vamos entrar no assunto depois, tá bom? Claro. Vamos lá? Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Deixa eu adiantar com o senhor um pouco. Uma alegria estar com vocês aqui hoje, e espero que realmente esse episódio seja de fato impactante, que possa alcançar muitas vidas. Eu me considero alguém que jamais seria escolhido, mas que Deus resolveu escolher, não é? Deus é Sou pernambucano, muito bem casado, com filhos maravilhosos, Sim. Uma família muito mais que abençoada, e eu digo que nós fomos chamados para ser abençoados e abençoadores. Viemos de Recife para São Paulo em 2003, nós chegamos aqui no dia 30 de março de 2003, debaixo de um frio enorme e debaixo de uma promessa do Senhor, não é? E tudo que nós tínhamos naquela época, pastor, era uma palavra de Deus. Deus falou para nós que nós viríamos para cá e queria cuidar de nós. Como nós não sabíamos, em que condições nós não sabíamos, nós só sabíamos de duas coisas: que Deus mandou vir e que cuidaria de nós. Claro. E depois de 23 anos, que é o tempo que nós estamos aqui, fará agora no próximo dia 30 de maio, perdão, eu falei março, mas 30 de maio, daqui a pouco, há alguns meses, fechamos aí os 23 anos aqui em São Paulo, nós temos vivido os cuidados de Deus em todos os momentos. Glória. Todos os momentos. Glória. Então, quem somos nós? Quem é o Wagner Rufino? O Wagner Rufino é alguém que Deus resolveu levantar e por misericórdia manter de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pastor, além de ter ministrado ali em Cotia, eu tive o prazer também de levá-lo para ministrar quando estávamos ali na sede do Ministério de São Paulo, e foi um evento maravilhoso também. Deus derramou da sua unção lá, Sim. Né? Eu acho que o senhor lembra também.
Em duas oportunidades, né? No Congresso Festividade das Irmãs pela manhã. Verdade. Pela manhã, e eu lembro da mensagem que preguei nesse dia. Glória a Deus. E também no dos jovens. No dos jovens também. O Aviva, Aviva Jovem, que a gente fez lá na sede. Foram 2 eventos maravilhosos. E Deus derramou a unção, Deus batizou com o Espírito Santo. Foi coisa linda. Deus fez presente. E o senhor foi um dos últimos pastores ali de fora que foram convidados para pregar, que teve o contato ali com o pastor José Alves, né? Verdade. E conheceu o nosso pastor, né? Eu tive a oportunidade de abraçá-lo por 2 vezes, e ele também era advogado. Era. Né? Então, me levava para tomar um café, aí a gente falava de igreja, de ministério, Sim. de direito também. Era uma maravilha, um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. E eu tive o prazer de ouvir dele também, que ele gostou muito, né, do senhor, gostou muito da mensagem, gostou muito da sua pessoa. Então, glória a Deus por isso, porque testificou, né? Testificou. Isso é bênção, né? É bênção. Glória a Deus. Ouvir de um homem tão experiente, tão íntimo de Deus, um elogio nesse nível, para nós é, assim, uma grande honra, né? Glória a Deus. Isso é honroso para nós. Obrigado. Glória Obrigado por ter falado isso também, viu? Me sinto feliz. Ele era uma bênção, e ele sempre, quando gostava, ele fazia questão de mencionar: eu gostei muito da mensagem desse pastor, gostei muito. E eu ficava muito feliz quando ele se agradava também, porque, querendo ou não, já anos de experiência, né? Sim. Anos de experiência ele tinha. Pastor, pois bem, eu trouxe o senhor hoje aqui para a gente falar de um assunto que eu gosto muito. Sim. Eu sei que o senhor também gosta. Mas é uma coisa que está me preocupando para este tempo, e é uma coisa que tem me levado a muitas questões dentro de mim, e até mesmo análises para esse tempo, né? Nós estamos... e isso veio ao meu coração, esse tema veio ao meu coração. Qual o avivamento que nós precisamos para esse tempo? Muito né? bom. Qual o avivamento que nós precisamos para esse tempo? Porque nós estamos observando aí, e muitas das vezes, pastor, isso aqui eu já disse nesse podcast e vou reforçar novamente, né? Uhum. Mas a gente vê muitas reuniões, nós vemos estádios sendo cheios, nós vemos muitos lugares propagando uma mensagem e dizendo que ali eles estão vivendo algum tipo de avivamento, mas saem daquele lugar e parece que nada muda. Nada muda. Uhum. Não tem uma transformação genuína, né? Então, mediante a essas coisas, eu vim com esse tema hoje, né? Muito bom. Qual é o avivamento que nós precisamos? E eu quero dar o start nessa conversa com o senhor para a gente abordar primeiro. Primeiro, nós precisamos entender o que é um avivamento genuíno. Muito bem, né? Muito bem. Eu fui perguntado há um tempo atrás, professor, sobre avivamento, e aí perguntaram para mim: Pastor Wagner, nós estamos vivendo um avivamento? E a minha resposta parece que assustou algumas pessoas e deixou eles assim meio perturbados, né? Porque eu disse o seguinte: nós não estamos vivendo avivamento. Não. E estamos longe de viver um avivamento genuíno e real. Eu explico por quê. Porque, segundo um grande escritor, assembleiano também, ele diz o seguinte: o que é avivamento? Avivamento é como uma chuva, certo? Então, não chove o tempo todo. A chuva é necessária, mas a chuva precisa passar. Mas os efeitos da chuva são muito mais duradouros do que a própria chuva. Eu explico. A nuvem se forma, ela alcança um determinado local e a chuva cai. Uhum. A chuva cessa, o sol raia, a chuva vai embora. Mas a terra molhada, por causa da chuva, recebe a capacidade de gerar frutos, e não só no momento da chuva, mas aqueles frutos que são gerados por causa daquela chuva, muitas vezes eles são duradouros. Então, por exemplo, aquela chuva que regou uma semente, que faz crescer uma árvore, aquela árvore será frutífera para uma vida inteira. Você entendeu? Uhum. Então, o que é avivamento? Avivamento é uma chuva. Então, o avivamento vem, derrama e vai. E o que é que fica? O que fica são os frutos do avivamento. Sim. Então, quando me perguntam sobre se estamos vivendo avivamento nos dias de hoje,
eu tenho respondido, pelo menos com uma certa convicção, de que nós estamos vivendo frutos de um avivamento passado, de uma chuva que passou. Nós estamos vivendo frutos de sementes que foram regadas com uma chuva. A gente se baseia muito, por exemplo, nós como bons assembleanos que somos, nós nos baseamos muito ainda e falamos ainda com uma certa profundidade, um certo carinho, que de fato é merecido, sobre tudo aquilo que aconteceu em meados de 1900, lá na Rua Azusa. Sim. E nós entendemos que de fato foi um grande avivamento naquele local, não é? Antecedido, inclusive, pelo grande avivamento da Escócia, né? Sim. No país de Só Gales que também. no país de Gales também. Escócia, país de Gales e futuramente nos Estados Unidos, lá na Rua Azusa. Sim. E isso veio para o Brasil. E por incrível que pareça, pelo menos na minha análise, nós estamos vivendo ainda frutos daquele avivamento. Frutos, mas não um grande avivamento. Nós estamos buscando. Talvez eu poderia dizer que nós estamos na iminência de receber um grande avivamento. Mas ainda parece que nós não entendemos exatamente o que é isso. Então, o que é avivamento? Avivamento é uma chuva que vem, chove, se derrama profundamente, veementemente, mas vai embora. E o que fica são os grandes frutos. E de fato, os frutos que nós estamos vivendo hoje são frutos bons. Tá? São frutos bons. Só que tem um grande detalhe. Em algum momento, essa árvore que já foi frondosa, que já foi grande, que já foi imponente, ela começa a secar, ela começa a diminuir a sua produção. Ela começa a envelhecer. E certo. Aí é necessário que os frutos dessa árvore também sejam plantados. Então nós precisamos viver um grande momento de avivamento. Há uma pregação recorrente no nosso meio dizendo que nós estamos vivendo um grande avivamento, mas as evidências bíblicas nos mostram que não. Poderíamos falar sobre isso aqui por um grande tempo, mas uma das coisas que me chama muita atenção é exatamente aquilo que você começou a comentar. Que grande avivamento é esse que eu pulo hoje, sapateio hoje, falo línguas estranhas hoje, caio no poder hoje, profetizo hoje, mas amanhã minha vida continua a mesma coisa. Ora, que avivamento é esse que é dividido entre alguém que profetiza no domingo à noite, mas adultera na segunda-feira, que rouba, que mente, Então, que avivamento é esse que divide a autoridade da igreja entre Cristo e pessoas, Cristo e homens? Isso não é avivamento. Não é avivamento. Então, enquanto nós não entendermos e não vivermos plenamente para o reino de Deus, buscando aquilo que é do reino de Deus, eu penso que nós não viveremos esse grande avivamento que Jesus tem para derramar sobre nós. Tá? Pastor, olha, uma das coisas que o senhor mencionou aqui e que me chama a atenção, né, sobre essa necessidade do verdadeiro avivamento é justamente pelo cenário que nós estamos vivendo. Sim. Né? E o cenário nos denota isso. Me parece que se nós não tivermos um avivamento genuíno, eu não sei o que vai ser da igreja futura. Certo, concordo contigo. Então, olhando para isso, uma dos questionamentos que vem ao meu coração é de que forma e como nós podemos buscar esse avivamento. É que nós estamos buscando o seguinte, veja só, eu ia comentar contigo antes da gente começar a gravar e eu esperei para falar sobre isso agora. Vamos voltar lá no Velho Testamento? Vamos. Voltando lá no Velho Testamento, nós temos o profeta Elias. Certo. Diante de profetas de Baal e profetas de Azera. E eles estavam pedindo fogo e querendo fazer fogo. E Elias entendeu e nos faz entender algo que é absurdamente fantástico e simples. A função nossa no avivamento não é fazer fogo, é consertar altar. Falava com um colega pastor nessa tarde, hoje à tarde, dizendo o seguinte: existem muitos altares que estão quebrados, que estão
desconstruídos, digamos assim, que estão quebrados mesmo. E aí eu expliquei para ele duas coisas. Eu falei assim: você sabe qual é a diferença entre o altar, entre o efeito do pecado e o efeito do abandono? Ele falou: não, me explica. Eu falei: então vou te explicar bem rapidinho. Altares quebrados, altares desconcertados, não são desconcertados por causa do pecado. São desconcertados por causa do abandono. Então, o altar abandonado, ele quebra, ele desconcerta. O pecado destrói o altar. Certo. Você entendeu isso? Sim. O pecado destrói o altar. Sim. Destrói. Então, um altar destruído por causa do pecado. Certo. Mas ele é desconcertado por causa do abandono. Qual é o grande problema que nós estamos vivendo hoje? Nós não estamos vivendo uma igreja que quebra altares. Nós estamos vivendo uma igreja que desconcerta altares. Por quê? Por causa do abandono do altar. E nós aprendemos uma técnica infalível. Me permita falar. Isso aqui vai dar pano para manga, mas, por favor, que alguém comente isso futuramente e diga se é verdade ou não. Nós aprendemos técnicas. Nós fazemos culto para Deus sem Deus. Nós louvamos a Jesus, ainda que Jesus não esteja disponível para ouvir. Nós falamos sobre o Espírito Santo, dizemos que somos amigos dele, quando na verdade a vida do cidadão mostra totalmente o contrário. Então nós aprendemos técnicas, nós sabemos movimentar emoções. E quando eu digo nós, estou falando de igreja, tá? Não estou dizendo de mim, do Wagner, do Samuel, não, de forma alguma. Então, nós aprendemos técnicas, então a gente faz um culto que se parece avivado, ainda que Deus não esteja nele. Porque tem muita gente fazendo culto, fogo, né? Fora do altar. Então, duas coisas que Elias me faz perceber acerca de avivamento, lá no Velho Testamento ainda, é que a função dele é consertar altar, ou seja, tirar do altar o abandono, certo? Uhum. Então, voltar ao altar, voltar à originalidade daquilo que é evangelho propriamente dito. Certo. E segundo, pedir fogo e não fazer fogo. Qual é o grande problema dos nossos dias? O problema dos nossos dias é que nós temos excelentes pregadores, excelentes pastores, excelentes homens de Deus, que são produtores de fogo. Eles fazem fogo, mas não pedem fogo. E quando você faz fogo, você não depende do altar. Você faz fogo em qualquer lugar. Agora, quando você faz no altar, você não faz fogo, você pede fogo. Certo. Então Elias conserta o altar, pede fogo. No altar, Deus manda fogo. Glória. Então, onde é que vem o verdadeiro avivamento? No altar consertado. Então, voltando aqui nesse raciocínio, o altar consertado é aquele que é tomado de volta e tirado dele o abandono. Ou seja, aquele que eu abandonei, aquele altar que eu abandonei, eu, Wagner, voltarei àquele altar e farei dele o meu altar ao Senhor. Tiro dele toda a impureza, o matinho que cresceu do lado, pego as madeiras que estavam estragadas e coloco madeiras novas. Isso é restaurar o altar que foi um dia abandonado e não quebrado. Tem muita gente que está pregando, não está em pecado, não está adulterando, roubando, nada disso, mas simplesmente parou de visitar o altar. Então o Senhor está dizendo para nós, né, como recado de Deus, o recado do céu nessa noite para alguém que nos assiste e que precisa ouvir essa palavra. O avivamento começa quando você volta aquilo que você abandonou, quando você volta para a origem, quando você volta para o ponto focal, para o ponto central, que é o altar do Senhor. Porque não tem fogo de Deus fora do lugar que Deus estabeleceu. Você entende isso? Então, Deus estabeleceu que o fogo vem no altar. Então não adianta você procurar fogo em outro lugar. Deus vai mandar fogo no altar. Então, duas coisas. Primeiro, conserta o altar. Segundo, pede fogo. Mas só dá para pedir fogo quando o altar estiver consertado. Então, primeiro, conserta o altar. Volta ao altar que você um dia abandonou. Segundo, nesse altar, pede fogo. Pode fazer o desafio que você quiser com Deus. O Deus que nós servimos responderá nesse altar com fogo. Não use a técnica de fazer fogo. Porque todo fogo que vem de qualquer lugar que não seja do céu é fogo estranho. Então, só se preocupe em consertar aquilo ou voltar para aquilo que você abandonou. Princípios que você abandonou. Volta para o altar. Conserta o altar. Reforma o altar. Renova o altar. E com o altar novo, de novo, pode pedir a Deus fogo
porque Deus vai mandar. Uma outra coisa, e me desculpe estender demais a palavra aqui. Pode falar que mas eu gosto. uma coisa que eu sempre chamo atenção acerca do avivamento é: avivamento não é ato coletivo. Avivamento é ato de alguém. Alguém que foi cheio de Deus. Vamos lá. Você já fez churrasco? Já acendeu churrasqueira? Opa. Quantas brasas você precisa acender? Eu preciso acender uma para fazer mais pegar. Então vamos lá. Já acendeu fogueira? Fogueira não. Fogueira não. Eu já acendi fogueira. A pergunta e o princípio aqui, o fundamento é o mesmo. De quantas brasas acesas você precisa para que a fogueira inteira pegue fogo? Então, de quantas pessoas Deus precisa para que haja um verdadeiro avivamento? De uma. De quantas brasas Deus precisa para que uma igreja toda incendeie? De uma. De quantos crentes avivados Deus precisa para que haja um avivamento dentro da congregação, dentro do ministério, dentro da comunidade? Uma. Por quê? Porque uma brasa acesa, caminhando no meio das demais brasas, ela vai, por consequência, acender as demais. É impossível segurar o fogo. Tá? Ouve isso, guarda isso, como eu falo para os meus alunos na teologia, guarda isso, melhora e prega. É impossível segurar o fogo. Uma vez que o fogo, que a chama for acesa, tudo que tocar nela e tudo que for alcançado por ela também vai pegar fogo. O incêndio não começa com grandes chamas, o incêndio começa com fagulha. Não é? Então, uma fagulha é suficiente para tocar o fogo num prédio inteiro. Eita. Então, de quantos crentes Deus precisa para que haja um grande verdadeiro avivamento dentro da igreja? De um. Mas eu não estou pegando fogo, estou só ali meio que fagulhando, né? Poucas fagulhas, não tem problema. Tudo que tocar no fogo também será alcançado e tocado pelo fogo. Não tem jeito. Então, muitas vezes nós estamos buscando avivamento sempre esperando que Deus use alguém, que aconteça na multidão. Eu quero ver como um pregador chamar todo mundo na frente, tocar fogo em todo mundo, quando na verdade Deus está querendo usar alguém. Então o avivamento não é ato coletivo. O efeito é a coletividade, mas a causa é o indivíduo. Entendeu? Então Deus acende um indivíduo e por causa desse indivíduo Deus atinge a coletividade. A brasa que precisa ser acesa primeiro para que outras brasas sejam acesas. E se eu pegar uma brasa de uma fogueira acesa, pegando fogo, e colocar numa outra fogueira que ainda está apagada, essa outra fogueira também será alcançada pelo fogo. Então, a causa é alguém, é o indivíduo. O efeito é a fogueira inteira. Glória a Deus. Entendeu? Simples? Sim. Rapidinho, pronto, objetivo desse jeito. Então, o que é avivamento? Avivamento não é um ato coletivo. Eu insisto nisso. Não é um ato coletivo. Deus está levantando gente para tocar gente, para incendiar gente, para que aconteça o grande avivamento. Às vezes Deus quer usar o menor. Às vezes Deus quer usar o pequeno. Sim. Às vezes Deus quer usar aquele que não tem expressão nenhuma na igreja. Mas se ele desejar, se ela desejar ser cheio de Deus e ser por Deus incendiado, ela será a causa. E o efeito de Deus na igreja será muito grande. E me permita estender ainda mais, dizendo que a igreja será alcançada, a família será alcançada, a comunidade será alcançada e a sociedade será alcançada. Né? Começando sempre pela igreja e pela família. Essa ordem, família e igreja. Família será alcançada, igreja será alcançada, comunidade ao redor da igreja será alcançada e a sociedade será alcançada. Glória Porque a Deus. Deus vai acender alguém. Glória a Deus. Alguém. Pastor, a história nos mostra isso mesmo. Sim. Né? No avivamento da Rua Azusa, Deus usou ali William Seymour, Sim. um homem que incendiou uma igreja para incendiar uma comunidade posteriormente. E, aliás, esse é um dos pontos do avivamento que eu acho lindo, né? Às vezes a gente fica falando do avivamento e pensa num avivamento local ali na igreja, só que o avivamento ele nunca fica em um local isolado, né?
ele se estende, ele se espalha, ao ponto de afetar uma região, afetar uma localidade, afetar uma cidade, né? Isso é um fato. Então, às vezes a gente é meio egoísta, assim, a gente quer as coisas pra gente, só que Deus ele não quer só para nós, ele quer que nós sejamos instrumentos para incendiar, seja uma cidade, seja um país, seja uma nação. Deus ele quer usar-nos como instrumentos, né, pastor? Isso é um fato. Agora, pastor, o senhor estava falando aí e vai ardendo no coração aqui algumas coisas, né? Eu entendo e eu observo algumas coisas assim. A gente fala tanto de avivamento que a gente deseja avivamento, só que o avivamento ele exige. Certo? O avivamento exige. E nós estamos vivendo cada vez mais uma igreja que parece que está se afastando do reino de Deus e se aproximando mais das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus sonhos e objetivos, e não aquilo que nós deveríamos colocar no coração de viver a vontade de Deus, né? Pastor, será que é possível nós vivermos um avivamento sem sacrifício? Não. Eu respondo da seguinte forma. É impossível você ser tocado pelo fogo e não ficar marcado para sempre. Para sempre. Quem já levou uma queimadura sabe do que o Senhor nos marca. Nos marca de uma forma tão poderosa. E eu não estou falando só do pulo. Eu não estou falando só da línguas estranhas. Não. Eu estou falando de mudança de vida tão absurdamente visível que quem conhecia não conhece mais. É verdade. Porque Deus não transforma só o interior da pessoa. Deus transforma o exterior da pessoa. Uma coisa é você servir a Deus, dizer que serve a Deus, e ser um mero espectador de culto. Outra coisa é você servir a Deus depois de ser por Ele marcado para um avivamento. Nunca mais a tua mente, os teus olhos, a tua boca, nunca mais o teu andar, nunca mais o teu comportamento será o mesmo. Eu posso insistir numa outra situação aqui que vai um pouco além, mas precisa ser tocada. Eu sou muito crítico nesse sentido. Nós temos, por exemplo, muitos políticos, muitos crentes na política. E a política não muda. Aí a pergunta que eu faço é: se tem crente na política e a política não muda, por que não muda? Porque a política é mais forte do que Deus? Ou porque isso serve para qualquer outra coisa, tá? Falando de política, mas serve para qualquer outra coisa. Ou porque esses homens que estão lá abriram mão das marcas que Deus colocou neles, ou nunca foram marcados por Deus, ao ponto de serem tão cheios de Deus, ao ponto de mudar o ambiente onde eles estão. Então, é assim que acontece. Você foi cheio de Deus, marcado por Deus, avivado por Deus. Onde você chega, você se torna autoridade ali. Você é a pessoa que os outros vão olhar ali. Eu me lembro de uma situação, e eu conto aqui um testemunho pessoal, e não quero ser a referência de avivamento. Então, a intenção não é essa, mas são testemunhos pessoais. Há muitos anos atrás, eu trabalhava em uma empresa e, na hora do almoço, nós fomos procurados por um rapaz que estava passando por uma situação muito difícil na vida, com a família e tudo mais, e ele sentou à mesa conosco na hora do almoço, e ele conversando com a gente, ele falou: gostaria muito de ouvir uma palavra de Deus. E aí um rapaz, amigo nosso, que também era crente, olhou para o rapaz e falou assim: não, conversa comigo, rapaz, eu sou crente, eu vou te dar uma palavra. Ele falou: não, você não.
tem jeito de crente. Você não é crente, não. Porque eu vejo o que você fala lá no ambiente de trabalho. Eu vejo o teu linguajar lá. Eu vejo como é que você se comporta lá. A vergonha alheia me pegou e eu fiquei quieto. Falei assim, bom, eu tento andar certo, mas eu não sei como é que as pessoas me enxergam. Vou ficar na minha. Vou ficar quieto. Uhum. Aí ele olhou ao redor e falou assim, Wagner, fala uma palavra de Deus pra nós. Aí eu olhei e falei assim, mas eu? Ele falou assim, pois é. É questão de comportamento, questão de marca. É o que você carrega. Então, quando você é tocado por Deus, eu vou repetir isso aqui, quando você é tocado por Deus, Deus te marca tão profundamente que você não consegue mais ser o que você era. Então, ou você renuncia ao velho homem e abraça aquilo que Deus tem para você, ou nem tente, nem vá. Uhum. Ah, mas eu quero pregar, não pregue sem marca. Mas eu quero profetizar, não profetize sem marca. Não profetize, não faça, não antes que Deus te marque. Antes que Deus te queime, antes que o Senhor te incendeie. Por quê? Porque você vai passar por privações. Não profetize aquilo que Deus não mandou profetizar e só consegue profetizar o que Deus mandou profetizar a partir do dia que você for marcado por Ele. Glória a Deus. Então não tente, porque você jamais ouvirá a voz de Deus. Jamais, vou repetir isso aqui. Você jamais ouvirá a voz de Deus antes que o Senhor te marque. Meu Deus. Então tem gente fazendo de conta que é Deus, fazendo de conta que é a voz de Deus. E você olha na vida do cidadão e procura de Deus a marca na vida dele, você não encontra. E eu fico preocupado. Deus, eu falo comigo, Deus, marca esse cidadão, marca esse pregador, porque ele precisa entender que não dá para fazer a tua obra sem ser marcado pelo Senhor. Não dá. Não dá. Eu não consigo pregar, eu não consigo falar daquilo que eu não conheço profundamente. Eu não conheço Deus profundamente, como vou falar dele profundamente? Se eu não vivo o avivamento genuíno, como vou falar de avivamento? Se eu não vivo santidade, como vou falar de santidade? Se eu não vivo a bênção do Senhor, como vou falar sobre isso? Então não fale, não tente falar, não tente fazer nada para Deus sem antes ser marcado, Meu Deus, pelo próprio Deus. profundo. É isso que eu penso, meu irmão. Pelo menos essa é a minha convicção. Para Jacó virar Israel, ele foi marcado. Marcado. Não tem jeito. Todos os homens de Deus. Procure um homem de Deus. Procure na Bíblia. E me indique um homem de Deus que Deus levantou. Que ele não precisou ser marcado por Deus. A gente pode falar inúmeros aqui. Davi foi marcado por Deus. Jeremias foi marcado por Deus. Isaías foi marcado por Deus. E aí procure na Bíblia. Você vai ver como eles foram marcados. O próprio Jeremias, em um dos capítulos, eu vou lembrar agora de cabeça, depois o irmão ou a irmã que está assistindo aí já marca lá nos comentários, aproveitar, né? Uhum. Marca aí no comentário qual é o capítulo, que eu não vou lembrar de cabeça agora. Quando Jeremias estava cansado de fazer a obra, cansado de Deus, né? E aí ele chega para Deus e fala: Senhor, eu não vou mais falar a tua palavra, não vou mais profetizar no teu nome, não vou mais pregar a tua palavra. Aí ele continua dizendo assim: mas eu não posso parar porque os meus ossos ardem. Meu Deus. É profundo. Ou seja, eu não posso rejeitar a marca que eu recebi do Senhor. Eu fui marcado Eu fui marcado, tão marcado que eu não consigo mais ser visto pelos outros como normal, como da parte deles. Eu não sou mais, não sou eu que não quero, é que as pessoas não conseguem mais me enxergar como qualquer um, porque eu fui marcado. Isaías gritou: eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. Deus, você não vai morrer não, você vai ter os teus lábios marcados. E uma vez marcado, quando o Senhor gritou: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Foi ele que gritou: eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Por causa de uma marca. Então Deus vai marcar. Eu vou profetizar aqui para quem está nos ouvindo. Em nome de Jesus. Deus vai marcar. Deus vai marcar. Gente, Deus vai marcar jovens, adolescentes. Deus vai marcar irmãos. Deus vai marcar irmãs, e essa marca será tão profunda e tão poderosa que quem nos enxergar vai ver a marca de Deus em nós. Glória a Deus. Não vai precisar mais chamar pastor ou pastora para expulsar o demônio da casa do vizinho. Não, Deus vai usar você, porque você também é marcado.
Quem é marcado é reconhecido no céu, na terra e até no inferno. Então, até quem não respeitava a pessoa precisa respeitar a unção de Deus e a marca de Deus na vida dele. Eita, E na glória. vida dela. Então, espere, aguarde. Eu estou profetizando para quem quer receber. Fala como falo na pregação. Se quiser receber, receba e leve para casa em nome de Jesus. Eita, Guarde glória. isso no seu coração. Deus vai te marcar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, quando eu toquei nesse assunto com o senhor, é que é um tanto delicado, tá? Muito. Mas é um ponto que eu entendo que a gente precisa mencionar aqui. Tem duas coisas que eu vejo como críticas hoje que retardam um avivamento. Eu vou especificar uma delas aqui, depois especifico a outra. Primeiro, eu acho que os nossos altares, eles precisam pregar aquilo que gera o avivamento, que é o arrependimento. Muito bem. Nós precisamos nos arrepender de onde chegamos e como estamos. Entende? Essa é uma visão que o senhor tem também? Sim. O Senhor repreendeu uma das igrejas, capítulo. E a expressão que o Senhor usa é: lembra de onde caíste. Tá. Nós temos uma situação aqui. Eu preguei isso outra vez, falei isso num podcast há alguns anos atrás, me permita repetir. Uhum. A gente sabe o que não sabe. Sim ou não? Sim. Por exemplo, eu uso óculos. Eu vou falar exatamente o que eu falei. E eu falo isso em pregações também. Eu uso óculos, eu sou míope. Se você passar por mim na rua sem óculos, eu provavelmente não vou lhe reconhecer. Uhum. Porque meu grau é forte, apesar de não parecer. Meu grau é forte e sem óculos a minha visão fica totalmente turva. Então, se eu sair de casa sem óculos, eu vou sentir falta. E sentindo falta, eu sei onde deixei e eu sei para onde preciso voltar. Nós usamos muito o aparelho celular, fone, smartphone, enfim. Nós usamos muito. No meu, eu tenho RG, CNH, contas, cartões. A gente até brincou um pouco aqui há um tempo atrás, a gente não usa cartão mais para nada, carteira mais para nada. O celular é carteira, o celular é câmera fotográfica, Documento. o celular é banco, o celular é documento. Não é assim? É. Sai sem celular. Você A vida sai sem complica. carteira, sem banco, sem cartões, sem identificação, sem nada. O documento do carro tá lá. Se eu saio sem celular, em algum momento eu vou sentir falta. E sentindo falta, eu sei onde deixei e eu sei para onde voltar. Detalhe. Se eu passar o dia sem celular, eu morro? Não. Mas vai ser difícil, não vai? Vai. Não mata, não morre. Se eu passar o dia sem óculos, eu morro? Não. Vai ser difícil, eu não vou conseguir ler. Mas eu dou um jeito, aumento a fonte de 100 para 200 e, enfim, dou meu jeito. Ou seja, nós damos um jeito. O problema é que a gente está fazendo isso também com o Espírito Santo. Eu vou usar a mesma sistemática aqui. Eu sei o que me faz falta. Então, em algum momento, alguém deixou, alguém perdeu a essência, perdeu o contato, perdeu a amizade. O Espírito Santo, eu sinto Deus aqui. Deus aqui. Perdeu o contato com o Espírito Santo, continuou. E prosseguiu. O problema é que ele prossegue pregando, prossegue cantando, prossegue fazendo, prossegue produzindo, prossegue e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E chega um momento que o Espírito Santo, ele grita para você dizendo assim: você perdeu. Volta. Você sabe o que te faz falta. Você já não está sentindo mais a unção de Deus na pregação, no louvor. Se você já não está sentindo mais a unção de Deus no ensino, você já não está sentindo mais a unção de Deus na oração, você já não está sentindo, ou seja, nem ora mais, nem jejua mais, nem consagra mais, não consegue mais, tá na hora. Volta.
Porque você sabe onde perdeu. E quando você sentir falta, você vai lembrar de duas coisas. O que te faz falta? Primeiro, o que te faz falta? Você sentiu falta? Primeiro, se você sentiu falta, é porque você sabe o que te faz falta. Segundo, você sabe exatamente onde deixou. Volta. Volta. Eu vou insistir, volta, porque se você voltar, ele tá lá. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, irmão. Glória a Deus. Ele tá lá, pronto pra te abraçar de novo, pra te encher de unção de novo, te dar graça de novo, te dar poder de novo. Porque ele é o mesmo. Volta, só volta, só volta, só volta. Você não precisa fazer alarme nenhum, gritaria nenhuma, só volta. Você não precisa ficar chamando a atenção de ninguém, nem ser chamado a atenção por ninguém, só volta. Você não precisa ficar fazendo culto de ação de graça por causa disso, nem sair dizendo pra ninguém o que perdeu. Não, só volta, só volta. Voltando. O Espírito Santo de Deus está no mesmo lugar onde você perdeu. Aleluia. E nesse reencontro ele tem graça de Deus pra tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só volta. Glória a Deus. Pastor, realmente eu sinto a presença de Deus aqui. Sim. Glória a Deus. Pastor, uma outra coisa, e aí é o outro ponto que eu disse que eu ia citar para o senhor, eu acho que são pontos polêmicos, mas se faz necessário ser tocado esse ponto para que pessoas entendam, compreendam e, quem sabe, um coração de alguém possa ser tocado. Tá? Pastor, eu vejo muito as pessoas falando, nós queremos um avivamento. Nós queremos um avivamento. Mas eu observo assim que nós, como igreja, nós estamos deixando muito aquém de quem éramos para ser. Uhum. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Nós tínhamos irmãos há muitos anos atrás, posso até citar na época de meu pai, de minha mãe, muitos irmãos não tinham nenhuma das facilidades que nós temos hoje. Né? O irmão, para ir para uma igreja, às vezes, ele caminhava 2, 3 quilômetros para chegar até mais. Fato, né? É um fato. Tinha irmão que trabalhava lá na roça, terminava o trabalho na roça, ia para casa, chegava em casa, moído, cansado de um dia, trabalhou de sol a sol na roça. Terminava o seu afazer, ia para casa, mesmo quebrado, se arrumava, colocava sua roupinha de ir para a igreja, às vezes humilde, ia para o culto à noite. E ali passava minutos de oração, regozijava com uma palavra que às vezes nem era tão rebuscada assim, né? Era uma palavra simples, que era onde Deus falava. Jesus de Jesus e Deus e a Bíblia. Não sabiam nem falar direito, mas era tão cheio de Deus. Exato. E aí vem a questão. Esses irmãos estavam na igreja na terça, estavam na igreja na quarta, estavam na igreja na quinta, estavam na igreja... A gente tinha esse costume. Era domingo do Senhor. Passávamos o dia todo na igreja. E hoje as pessoas... Agora entrou uma tal de ideia de ativismo religioso, né? Que entrou no meio da igreja, que parece que você estar buscando, você estar se dedicando, você estar se entregando, parece que você está vivendo isso de forma demasiada, né? E aí, qual que é a questão, pastor? Como é que a gente vai chegar num avivamento desse jeito? A gente quer estar mais fora da igreja do que dentro dela. Como é que vai chegar aí, pastor? Falei há um tempo atrás, que Deus não derrama fogo fora do lugar estabelecido por ele. Lembre-se, por exemplo, de Lucas 24, quando o Senhor fala para os discípulos: voltem para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No próprio capítulo 24 de Lucas, o Senhor
vai buscar, vai ao encontro daqueles dois discípulos do caminho de Emaús, faz com que eles voltem. Aí a gente pode pensar o seguinte: ora, vou aventurar para todos? Sim. Jesus não podia derramar o Espírito Santo sobre todos os que estavam no templo e sobre os dois no caminho? Poderia. Mas, repito, o fogo só cai no lugar estabelecido por ele. Então, para ele, era importante que aqueles discípulos voltassem para o lugar onde o fogo estaria e não o contrário. O Senhor não vai ficar distribuindo fogo por aí. Ele vai derramar fogo em algum lugar. Eu não vou estabelecer aqui onde é esse. Mas Deus vai derramar no lugar que ele estabeleceu. É importante que nós estejamos. No mesmo culto, você vai ver gente saindo da igreja feliz que ouviu Deus falar. No mesmo culto, você vai ouvir gente saindo quebrado, assim, por causa da palavra que bateu nele. E é a mesma pregação, tá? Uhum. A mesma pregação. Então alguém vai sair feliz porque Deus falou profundamente com ele e ele ouviu uma resposta. Vai sair alguém quebrado, chorando, porque Deus falou com ele, bateu nele até ele tá saindo lá arrebentado, mas contente porque Deus falou com ele. E vai sair gente perguntando: nossa, o que aconteceu hoje? Nossa, o pregador estava vazio, o cantor estava vazio. E você pergunta, aí você para e fala assim: mas não é a mesma igreja? É mesmo culto? É mesmo pregador? Sim. Mesma palavra? Sim. O que muda nesses três? Entrega. Enquanto um estava buscando resposta de Deus, o outro estava entregue ao Senhor. Alguém está totalmente alheio ao que Deus está falando. Inner. Totalmente distante. Corpo dentro, mente fora. Corpo dentro, visão fora. Então tem alguém parecendo muito com Eutico, sentado na janela olhando para fora, mais ou menos assim. Vai cair da janela, irmão. Vai cair da janela. Então é importante, voltando lá ao texto do Lucas 24, o Senhor fez questão de buscar os dois que estavam desgarrados, saindo, indo para Emaús, né, no sentido para a aldeia de Emaús, voltassem para que se juntassem com os outros e lá ele derramasse poder sobre todos. Sobre todos. Então é importante que nós estejamos na mesma visão, na mesma visão, no mesmo propósito, debaixo da mesma unção, para que o Senhor derrame sobre nós algo que ele quer derramar. De novo, desculpa ter ser repetitivo, mas é necessário. Volto a falar sobre a questão do um e do todos. Deus derrama sobre um. Deus atinge todos. Então alguém precisa estar atento ao que Deus está falando e ao que Deus está fazendo, para que assim o Senhor possa tocar uma igreja inteira. E eu vou insistir aqui no outro ponto. É avivamento que acontece dentro da igreja, só dentro da igreja, e não sai dentro da igreja, não é avivamento, é movimento. Uhum. Então a gente, com todo respeito aos meus amigos pregadores, mas nós somos bons em fazer movimento, que não transforma ninguém, que não muda ninguém, que não mexe com ninguém. Nós precisamos parar de muito movimento e trazer pregações, mensagens que atingem um coração de forma avivada, que toca fogo e fogo que permanece. Parar de olhar na intenção de gerar alguma coisa e deixar que o Espírito Santo de Deus gere. Porque o que eu falo tem efeito no coração de alguém? Tem, mas não é permanente, é momentâneo. E tudo que é momentâneo, como mesmo diz a palavra, momentâneo morre, fica ali. É efeito humano. Então as pessoas se emocionam, choram e não passa dali. Amanhã estão vivendo a mesma vida que viviam antigamente. Mas quando chega o fogo de Deus, glória. Quando chega o fogo de Deus, ele toca e ele queima. E ele começa queimando pecado, impurezas. E começa purificando a vida da pessoa. Aí não tem jeito. A gente precisa voltar um pouco e dizer: uma pessoa tocada por Deus jamais será a mesma. E precisamos ser tocados não por mensagens bonitas, se bem que a mensagem precisa ser bem elaborada, o pregador tem que ser inteligente, porque recebeu de Deus. Porém, a mensagem precisa vir do céu e Jesus falando à igreja, Deus falando à igreja, com certeza essa igreja será tocada e será mudada. E aí eu vou além dizendo, uma vez que que alguém é tocado, que esse fogo se espalha pela igreja, essa igreja incendiada se espalha pela comunidade e esse fogo incendiando a comunidade se espalha pela sociedade, a sociedade muda,
a comunidade muda, Glória a a Deus. igreja muda, a família muda, o cidadão muda. Porque isso é fogo de Deus, isso é avivamento. Glória a Deus. Avivamento não começa nas línguas estranhas. Avivamento começa na metanoia, mudança de mentalidade. Sim. O primeiro lugar onde o Espírito Santo de Deus vai agir não é no te dar novas línguas. Não. A evidência, ótimo, excelente. Vamos continuar assim. Isso é coisa de bom assembleano. Nós evidenciamos o batismo com o Espírito Santo pelo dom de línguas. Ok, tudo bem, não vou discutir isso não. Não é essa a discussão. Mas antes que o Espírito Santo te dê novas línguas, ele te dá nova mentalidade. Muda o caráter. Muda caráter. É? Metanoia. Pastor, e é bom salientar e reforçar aqui. Eu não estou aqui dizendo que não existe o ativismo religioso. Existe. Existe pastores sugando, né, tudo da ovelha que ele tem ali sob a sua responsabilidade. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, é que hoje nós estamos vivendo um negócio muito sério. E o que é o sério? Às vezes a igreja tem 2 cultos por semana, é um na quarta e um no domingo. E tem gente que não consegue ir em 2 cultos, pastor. Em 2 cultos na igreja. Mas né? marca um evento. Aí enche, né? Não pregador de fora. Aí enche. Aí chama um cantor famoso. Então, hoje em dia é o seguinte: não é uma crítica, isso é uma constatação, ok? Não é crítica. Continue fazendo, irmão. Não é crítica. É uma constatação. Algumas igrejas dependem do evento. Se não tiver evento, não tem gente. Algumas igrejas dependem exclusivamente do famoso. Se não tiver famoso, não tem gente. Agora, a constatação que eu faço aqui, a primeira é essa, e a segunda constatação que eu faço é: se tem gente por causa do famoso, se tem gente por causa do pregador famoso, se tem gente por causa do cantor, todo respeito, não é a Cristo que se está adorando. Wagner, mas tem gente lá que vai adorar a Jesus. De fato, tem. Eu não posso generalizar. Mas, repito, se o foco é o evento, e no evento se traz o famoso, e o povo só vai por causa do famoso, repito, todo zelo, cuidado e carinho. Continue fazendo. É importante. Esse pessoal precisa estar na igreja. Precisa de Jesus, tá? O pregador é famoso, mas prega a palavra. O cantor é famoso, mas canta para Jesus. Então, continue fazendo. Eu tô falando de quem vai. Se quem vai por causa do cantor famoso, por causa do pregador famoso, por causa do pastor famoso, com todo respeito, eu fico pensando se é para Jesus que ele tá, se é por causa de Jesus que ele tá indo. A mesma pergunta eu faço: se fosse um pregador da própria congregação, ele iria com o mesmo entusiasmo para ouvir a palavra de Deus? Ou a palavra de Deus só está na boca do famoso? Isso, né? É uma coisa. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Então eu insisto, o tema avivamento, ele é muito profundo, e a gente precisa tratar dele com muito zelo, com muito cuidado. Há alguns anos atrás, isso lá em 2014, nós tivemos na nossa vida um grande evento, um evento pessoal. Eu preguei muitos anos sem o batismo com o Espírito Santo. Preguei muitos anos. E em 2014 o Senhor resolveu me batizar com o Espírito Santo. Não faz tanto tempo, veja que não faz tanto tempo, né? Eu sou crente desde a minha infância. Prego há muitos anos, preguei muitos anos sem o batismo com o Espírito Santo. E eu via Jesus batizando com o Espírito Santo na minha frente. Eu voltava para casa chateado que Jesus batizou 10 na minha frente e eu não era batizado. Como é que pode um negócio desse? E eu via Jesus fazendo coisas maravilhosas. Eu orava, Jesus batizava e eu não. E aí eu fui perguntar para um colega meu, um pastor amigo meu que já dorme no Senhor, um grande homem de Deus que eu conheci, pastor Rubens Mantovani, um pastor assim, eu tinha um respeito, tinha e tenho até hoje um respeito pelo nome dele. Um grande homem de Deus. E eu falei para ele: pastor, deve estar em pecado, deve dar uma coisa errada. Ele riu de mim e falou assim: Deus vai te batizar quando você menos esperar. Ninguém vai nem perceber. Eu falei: como é que vai ser isso? Eu prego, eu começar a falar línguas, todo mundo vai perceber.
Sabe onde é que Jesus me batizou? Num passeio de adolescentes, eu era líder de adolescente. A gente comeu churrasco o dia todo, tomou banho de piscina o dia todo, jogou futebol. Não conta, jogou bola o dia todo. E no final do dia nós fizemos um culto. Só nós. Não tinha ninguém famoso, era nós ali. A gente tava lá, quieto. E no meio da ministração, ou melhor, depois da ministração, uma das nossas irmãs ministrou, não foi nem eu que preguei, uma das nossas irmãs ministrou de forma calma e tranquila, dando uma aula, falando baixinho, Certo. sem barulho. Acabou, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, chama os adolescentes, pede para que eles abracem um ao outro, menino com menino, menina com menina, se chamem para perto, abracem e orem uns pelos outros. E enquanto estávamos orando uns pelos outros, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. E eu comecei a falar línguas estranhas e eles orando um pelos outros, ninguém nem deu bola para mim. E eu parei de falar em línguas estranhas, perguntei para eles, vocês perceberam o que aconteceu aqui? Todo mundo ficou aquela cara de, ué, o que é que tá acontecendo? E eu falei, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Todo mundo se alegrou. E aí eu orei com eles, liberei eles para continuar a brincadeira lá e eu fui pro meu quarto para orar. E eu passei o resto da noite inteira falando em línguas estranhas. E nunca mais parei de lá para cá, viu? Agora, por que eu tô contando isso? Tô contando isso porque a partir desse evento, o Senhor colocou no meu coração um trabalho. E nós chamávamos de Tarde com Deus. E esse Tarde com Deus era com foco exclusivo em batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Todo ano. Nós fizemos isso por alguns anos. E todos os anos Jesus batizava 20, 25, 20, 25, 20, 25. E eu sempre tive um cuidado muito grande, muito grande, muito grande. E qual era o meu maior cuidado? Era acompanhar posteriormente, ainda que de longe, para entender se aquela pessoa que falou línguas estranhas naquele dia teve de fato caráter modificado, teve de fato uma continuidade na presença do Senhor. E eu posso dizer com toda certeza que boa parte deles, a grande maioria daqueles que foram recebendo de Deus o batismo com o Espírito Santo naquela época, hoje são obreiros, obreiras, pregadores, pregadoras, cantores e cantoras. Há um ou outro se perdeu, claro, não dá para segurar todo mundo, não somos nós que fazemos isso, né? Não está na nossa alçada fazer isso. Mas o que fica é que não é só receber o dom, é ter de fato uma mudança de caráter capaz de fazer com que você sustente em você o dom sem morrer. Glória a Deus. Entendeu? Sem morrer e sem matar ninguém, né? E feliz por aquilo que Deus te deu. Deus te batizou com o Espírito Santo? Sim. Deus te deu variedade de línguas, maravilha. Deus te deu interpretação de línguas. Glória a Deus por isso. Mas tem outros dons aqui que Deus também quer te dar. Sabe quais são? Entendimento, sabedoria e discernimento. Glória a Deus. Eu oro ao Senhor porque imagine você se o Senhor resolver trazer um grande avivamento. Isso aqui é um desafio, tá? Imagine, eu vou começar de novo. Imagine se Deus resolver trazer para a igreja brasileira um grande avivamento que, ao invés de vir pelo poder visível, línguas estranhas, dons espirituais, aqueles dons visíveis, esse grande avivamento vir até nós pelos dons invisíveis, sabedoria, entendimento. Discernimento. Já pensou? Como seria isso? Seria maravilhoso. É possível? É. Sabe por que é? Porque não sou eu que defino a forma que Deus trabalha. É Ele. E nós estamos buscando por um lado, achando que só existe esse lado. E na verdade pode ser. Eu estou dizendo pode ser. Vou repetir. Pode ser. Deus esteja querendo atuar em nós. Por outro lado. Quando a gente está buscando os dons visíveis, línguas, variedade, interpretação. Pode ser que Deus fale assim, mas eu quero dar isso aqui para vocês. Eu quero. Isso aqui é a manifestação do meu espírito, a manifestação visível do meu espírito. Mas existem outros dons também que eu quero dar, que manifestam o meu poder em vocês. Quais são? Sabedoria, entendimento, discernimento. E eu pergunto de novo, já pensou
Seria maravilhoso. Se Deus resolveu trazer sobre nós um avivamento que começa pelos dons invisíveis, Seria maravilhoso. pois é. Pastor, o senhor está falando aí, nós temos uma história parecida, hein? É mesmo? E nós não conversamos sobre isso. É Nós mesmo? temos uma história parecida. Conta aí. Porque eu já contei isso diversas vezes em várias igrejas que eu ministrei e até mesmo na nossa sede. Os nossos jovens, quando eu estava no Ministério de São Paulo, eles já conhecem esse testemunho. Mas é bom testificar aqui. Eu, com 12 anos de idade, ali na igreja de Vila Iracema, que o senhor conhece também, uma igreja que eu amo, aliás, ali Deus manifestou o seu poder de forma espetacular, maravilhosa. E nós estávamos há 1 mês orando, jejuando, os adolescentes, para Deus fazer aquilo que ele fez. Mais ou menos ali, uns 30 jovens foram batizados numa tacada só ali. Uns 30 adolescentes foram batizados numa tacada só. Mas eu não fui naquele dia. E isso ficou no meu coração, porque eu fiquei muito triste, porque eu não fui. E me machucou aquilo. E beleza, eu continuei buscando. E eu buscava com muita intensidade. Eu morava numa casa onde o meu quarto ficava em cima da laje, meio que isolado. E eu ficava buscando com muita intensidade ali, a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Mas, pastor, eu buscava com muita intensidade. Tinha dia que eu ficava a noite toda buscando. E eu não fui batizado com o Espírito Santo durante muitos anos. E acontecia isso. Eu ia nas igrejas louvar, Deus batizava com o Espírito Santo pessoas na minha frente e eu não era. Eu fui ministrar, Deus batizava com o Espírito Santo e eu não era. E isso me incomodava, isso me machucava demais. Até que um dia, nos meus 28 anos de idade, 28 anos de idade, pastor, Deus, em um culto que a gente teve lá de cantata de Natal lá na igreja, Ninguém na congregação, que tenha Espírito Santo em cantata de Natal, né? Eu tenho o costume de brincar que a cantata tava daquele jeito, né? Uns irmãos cantavam em dó, outro em ré. A gente dava uma nota e não tinha nada a ver com a nota ali, os irmãos cantando às vezes. E eu peguei e falei, Jesus, o negócio vai ser difícil, né? Pois foi um pastor lá na igreja, e ele é até um pouco parecido com o senhor, viu? De fisionomia. Foi lá, pregou naquele culto e Deus derramou um poder tremendo na igreja. Um primo meu que estava afastado aceitou Jesus. E naquele dia eu senti a alegria do Espírito Santo. Mas eu senti aquela alegria várias vezes. Várias vezes eu senti aquela alegria. E eu falei, eu tô sentindo glória a Deus. E tava me alegrando ali, tocando meu teclado. Mas de repente, quando eu vi meu primo ali na frente, mergulhado no chão, na frente do altar, meu coração se encheu de tanta alegria que eu tava cantando até na hora. Deus me tomou em línguas cantando. Glória. Cantando. E no final do culto, eu até queria trazer o pastor Robson aqui para esse podcast, porque ele marcou minha vida justamente nesse momento. Ele me chamou à frente, pediu para eu sentar em cima do altar, do lado dele. Depois terminou o culto, só eu e ele conversando. Ele falou, Samuel, né? Samuel, você até hoje não entendia, mas Deus, ele não tinha te marcado ainda, batizado ainda com o Espírito Santo, porque Deus tem um propósito. Hoje, não pense em você que você foi cheio a esmo. Deus te encheu porque ele tem um propósito com a sua vida. E eu te vejo à frente de um povo. Te vejo à frente de uma igreja. E, pastor, naquela noite eu liguei para todos os pastores que passou pela minha vida naquele tempo. Liguei para todo mundo. Sim. Eu fui batizado com o Espírito Santo e chorava e isso, aquilo. E o último dos pastores que eu liguei foi o pastor José Alves. E a maioria das pessoas que estão ouvindo estarão ouvindo esse podcast, sabe? É meu tio. E eu liguei para ele e falei, meu tio, eu fui batizado com o Espírito Santo. E numa alegria, e já era isso, quase meia-noite, ele já estava até dormindo. Só que uma coisa me chamou a atenção naquele dia, porque ele ficou mais emocionado que eu do outro lado. E chorava do outro lado, e alegre. E aí, passou uma semana, foi a reunião de obreiros lá na sede.
pastor José Alves falou: irmãos, eu estava pedindo a confirmação de Deus para um propósito que tinha no meu coração. Tem 2 jovens no nosso ministério que eu pedi uma confirmação específica para um e uma confirmação específica para outro. E nessa confirmação específica, um deles recebeu a confirmação que eu pedi para Deus. E esse jovem foi o Samuel. E essa confirmação é porque eu queria trazer um jovem aqui para ser co-pastor aqui na sede. E eu estou trazendo Samuel aqui para ele ser co-pastor aqui na sede a partir de hoje, depois da confirmação que Deus deu. Pastor, olha que coisa espetacular, né? Então, nós temos uma certa... Viu como vai ser marcado? Viu como vai ser marcado? Tem preço, irmão. Tem preço. Exato. Tem preço. Às vezes o preço é mais alto do que a gente imagina. Agora, uma das coisas que me chama muita atenção é que também não existe marca de Deus sem propósito. Né? Eu insisto nisso aqui. O Senhor nos chama e nos marca. Para que o Senhor fez isso? Não entendeu ainda, mas vai entender. Há um propósito. Há um propósito. Desculpa, eu às vezes só acabo sendo repetitivo em algumas coisas, mas é muito necessário. Talvez para esse tema a gente precisa realmente insistir em alguns pontos, né? O Senhor vai marcar a gente. Tudo que eu estou te falando. Receberemos testemunhos receberemos testemunhos desse momento aqui. E alguém vai dizer, fui marcado. Agora, quando você for marcado, entenda. Deus está te marcando por causa de algo maior. Não é por tua causa. E eu preciso que alguém compreenda isso com todas as letras. Deus não está te marcando porque você é bonzinho. Eita. Deus não está te marcando porque você merece. Muito menos o merecimento. Deus não está te marcando que você é o mais bonito da igreja. Não, Deus está te marcando, nem é por tua causa, é por causa do propósito. Eita. Então Deus está te marcando porque existe um propósito que precisa ser cumprido e Ele vai usar você para o propósito. Então Deus não vai... Escuta o que eu estou te falando. Deus não vai te dar um propósito. Deus vai te dar para um propósito. Eita glória, pastor. Entendeu? Uhum. Deu para te separar bem? Uhum. Então Deus não vai te dar um propósito. Deus vai te dar para um propósito. O propósito já existe. Está estabelecido. Já está estabelecido. No coração de Deus já está em andamento. Deus vai te colocar, glória. Te marcar e vai te colocar dentro desse propósito. Eita glória. A igreja já estava lá. A função já existia. Sim. Deus te marcou para um propósito pré-estabelecido. Glória. É Deus que faz essas coisas. Só Ele. Só Ele, só Ele. Eu lembro que nesses cultos que a gente fazia, eu cheguei pro meu pastor e falei, pastor, Deus colocou algo no meu coração. Ele olhou para mim, explica. Eu falei assim, eu recebi de Deus um direcionamento. Quando eu fui explicar para ele, ele falou assim, é de Deus, que eu sei que pode fazer. Eita. Como é que vai ser? Aí eu expliquei para ele, vai ser numa segunda-feira de carnaval à tarde. Aí ele deu um passo para trás e falou assim, difícil, né? Falei, o senhor já aprovou. Então não volte atrás mais não. Não volte atrás mais não. Segunda-feira de carnaval não é feriado. Tem gente que trabalha, é um dia difícil, mas o horário é difícil, não se preocupe. Foi o dia que Deus colocou no meu coração, foi a hora que Deus colocou no meu coração. Vai dar tudo certo. Deu certo na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, em todas as edições que nós fizemos, deu certo. Sabe por quê? Porque era um propósito de Deus. Ah, Wagner, mas outra pessoa não podia fazer? Sim, podia, mas no dia que Deus me marcou, Deus não me marcou para me dar um propósito. Deus já tinha um propósito pré-estabelecido, e vai ser assim na vida de alguém aqui também. Já existe um propósito pré-estabelecido, já há algo no coração de Deus que precisa funcionar, aí Deus te marca e te coloca dentro do propósito. Oh, glória. Então, acorda, ô irmão, ô irmã, acorda. Acorda. Não é por você, é pelo propósito. Jesus já tem algo estabelecido para o teu coração, para a tua vida. Essa câmera aqui, né? Então vou falar para quem está me ouvindo aqui, para mim. Deus já tem um propósito pré-estabelecido, já está funcionando, no céu já está funcionando. Deus vai te marcar e vai te jogar, te lançar dentro do propósito. Se prepara para ver o agir de Deus, a mão de Deus te lançando dentro de um propósito grandioso, que quando você estiver dentro dele, você vai dizer, Deus, mas como é que eu cheguei aqui?
É Deus que te levou para lá. E Deus te marcou para isso. Deus te abençoe, viu? Oh, glória! Glória. Pastor, nem vou entrar no assunto que eu ia entrar, porque o senhor já falou a respeito dele. É mesmo? Porque eu falei, eu contei esse testemunho para trazer uma dimensão de que, pastor, Deus nunca nos marca simplesmente para ficarmos sentados dentro de um banco de uma igreja. Não, jamais. Deus nos marca para cumprir a sua vontade, o seu propósito, Exato. que foi o que o senhor falou. Deus está conectando o negócio Glória aqui. a Deus. Deus está conectando o negócio aqui. Pastor, eu creio, em nome de Jesus, que vidas serão impactadas Eu aqui creio nisso. por esse podcast hoje. Já passou aqui 1 hora já e 6 minutos. Esse assunto é gostoso demais de falar, né? Meu Deus, tem que ter como é que se diz? O segundo episódio disso aqui, segundo né? episódio. Dá pra... Vamos fazer. Olha eu me convidando já. E vai vir com todo prazer. Pastor, eu quero te agradecer imensamente Obrigado. por ter atendido o meu convite, por estar aqui. Né? O senhor é um homem compromissado. Tem muitos compromissos, não somente na igreja, mas também na sua vida cotidiana, né? Mas o senhor se desvencilhou para estar aqui hoje. Eu quero agradecer de coração. Obrigado. Pode ter a certeza, eu estou sendo edificado aqui hoje. Eu estou sendo edificado aqui hoje. E a minha oração é que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Amém. Nesse seu ministério. E eu já falei pro senhor, né? Eu acho que o senhor sim é um avivalista do Senhor, que Deus levantou para esse tempo. E eu amo ouvi-lo pregar. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu agradeço muito por essa oportunidade. E assim, eu me sinto muito, muito honrado, de verdade. A palavra é essa, eu me sinto muito honrado. Com tantos nomes, com um tamanho assim, muito maior que o meu. Tá? Eu me ponho como pequeno, tá? Com tantos nomes mais importantes, maiores que o meu, você lembrar do meu nome, para mim é muito importante, Glória é muito honroso para mim. Eu agradeço muito a Deus. Eu oro para que o Senhor continue te usando. Amém, nessa terra, por onde você passar, porque não tem jeito, você já é marcado. Glória a Deus. Você já é marcado e não é de hoje. Existe um propósito grandioso, gigantesco, que não está na dimensão dos nossos, não dá para dimensionar de acordo com os nossos olhos. Eu entendo e eu estou profetizando aqui de olho aberto, como diz alguns pregadores, eu estou profetizando de olho aberto, mas com uma convicção muito grande. Que convicção é essa, Wagner? Pela palavra eu posso profetizar sobre a tua vida dizendo há algo de Deus que ainda não está diante daquilo que você pode dimensionar. Há algo de Deus você ainda não consegue dimensionar. Então, o que vem por aí? Não sei. Deus vai te mostrar. No momento certo, Deus vai te mostrar. Mas eu sei que tem, porque, repito e encerro, quando o Senhor nos marca algo muito, muito especial. Glória a Deus. E, repito, não é por causa do Samuel. Não. Me permita dizer, nem é por causa do seu... Não é. Não é por causa do tamanho da sua influência. Você sabe qual o tamanho que a sua influência tem. Você precisa saber disso. Nem é. É por causa do... Glória a Deus. Quando ele te mostrar esse propósito, amém, é dele. Amém. Dele. Mas voltando, me permita, voltando, tô sentindo um Deus aqui. Aleluia. Voltando, obrigado. Conta comigo. Eu estou à tua disposição sempre que você precisar. Vamos bater Amém, papo, Pai. porque conversar sobre Jesus e sobre a palavra é bom demais. A gente vai longe, passa a noite todinha, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, viu? Uma xícara de café, uma Bíblia na mesa e uma conversa boa, né? Deus. Aí é muito bom. Como diz o pessoal, você é louco. Pastor, eu quero te pedir um favor. Claro. O pessoal que quiser conhecer mais o pastor Wagner Rufino, onde eles podem acessar, claro, conhecê-lo um pouco mais, o senhor tem as redes sociais? Sim. Eu vou passar o Instagram, né? Que é a principal delas. Dali você consegue buscar todas as outras. Instagram, Wagner.Rufino. Wagner com W, tá? Pra ficar bonito. Sim. Wagner.Rufino, _oficial. Wagner.Rufino, _oficial. Você me acha lá fácil, essa pessoa bonita de Jesus aqui. Glória não tem como confundir, não. Sou eu que tô lá, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. E você que quiser conhecer e tiver essa oportunidade, vai lá. Vai lá na rede social do pastor Wagner, no Instagram dele.
todo dia, praticamente, ele tem uma palavra lá, Amém. né? De ânimo, de encorajamento, né? E às vezes também puxando um pouquinho a orelha para você ser, né? ver, para você olhar pro céu, né? Isso é importante, isso é importante. E pastor, mais uma vez fica aqui o meu agradecimento, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. Fui tocado aqui nessa noite pela presença do Espírito Santo de Deus. A você que nos acompanhou até esse momento, eu tenho a certeza que você foi edificado, não foi? Então, nos ajude. Mais uma vez eu vou te pedir, curte, comenta, compartilhe, porque com certeza esse episódio vai edificar outras vidas. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Que Deus continue realizando os seus propósitos na sua vida e que você possa viver intensamente o amor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até uma próxima, se Deus assim permitir. Fique na paz.